Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galerinha, vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Vamos acompanhar aí Renato Maurício Prado sem filtro, falando sobre a saída de Vidal. Aí você vai ver a opinião de Renato Maurício Prado, que pega pesado e muito pesado aí com Vidal, que está indo para o Atlético Paranaense. E olha só que coincidência, que é o arquirrival do Flamengo na Copa do Brasil, jogo de volta aí na quarta-feira. Com fé em Deus, o Flamengo vai passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Nação, vamos acompanhar também o pessoal da ESPN Brasil falando a respeito das contratações do Flamengo, o time que está se formando no Flamengo na mão de Jorge Sampaoli. Link abaixo da descrição do vídeo aí da UOL Sport e da ESPN Brasil como crédito. Galerinha, antes do vídeo, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Antes, sai o Vidal e chega o Alan. Tudo parecido ou não? Não, pelo amor de Deus, né? Você tá querendo zicar a contratação do Alan? Pelo amor de Deus. O Vidal foi uma das maiores idiotices que o Flamengo fez. Jogada de marketing puro. Só porque rapaz, o Vidal é muito malandro. Isso eu sou obrigado a reconhecer. Ele não joga mais nada, mas o que ele é malandro, o que ele se promove. Ele acabou conseguindo vir para o Flamengo, ganhou uma fortuna sem jogar bolhufas e ainda botou no currículo dele campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, cara. Olha, foi uma das piores contratações do Flamengo. Ele ir embora é uma bênção. Independentemente do que o Alan vier a fazer, é uma bênção. Agora, não dá para comparar os dois, né? É importante que se diga, não dá para comparar os dois atualmente. O Vidal foi um jogador que o Alan jamais será. O Vidal foi um cracaço, aço. Mas está roubando os times dele hoje em dia, porque ele não joga mais nada, ele só recebe a bola e toca para trás e para o lado. Então, o que se espera é que o Alan melhore. Olha, a grande esperança do Flamengo é que o Alan ocupe a vaga do Thiago Maia e forme com o Pulgar uma dupla de volantes com bastante fôlego para marcar, mas com capacidade de sair jogando. O Thiago Maia corre muito, marca muito, se entrega, mas tem errado o passe de 3 metros. Então, a esperança é essa. Só tem uma pequena dúvida. O Alan não joga desde fevereiro, se eu não me engano, quando ele sofreu uma fratura por estresse na coluna. Ele não jogou esse Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro. Então, temos que ver como é que vão estar as condições físicas dele. Ele vai ser relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense. E não me espantarei se começar jogando, porque o pelado maluco, ele não quer saber, né? Ele botou o Luiz Araújo titular contra o Palmeiras. Pô, o cara tinha entrado só num joguinho lá e já entrou de titular. Então, eu acho que, como o Pulgar não joga, o Pulgar está suspenso por cartão amarelo, eu acho que, de repente, o Alan começa jogando aí ao lado do Thiago Maia ou do Vitor Hugo. Vamos ver o que o São Paulo vai fazer. Mas a esperança, as expectativas em cima do Alan são muito grandes. Agora, a péssima notícia foi o Bruno Henrique, né? Que tomou aquela entrada criminosa por trás e ele está com estiramento nos ligamentos do tornozelo e do joelho. Então, não é caso de operação, pelo que o departamento médico do Flamengo diz. Sempre que o departamento do Flamengo faz um diagnóstico, eu fico com o pé atrás. Mas as informações sei que ele vai ficar umas 3 semanas aí se recuperando com o tratamento convencional. Uma pena. A hora que o Bruno Henrique estava começando a decolar, para esse jogo, então, seria importantíssimo um jogador de escape para contra-ataque, não vai jogar. E o Flamengo vai ter possivelmente que aturar o Cebolinha de novo. Meu Deus, o que é o Cebolinha? Seria o Cebolinha o Luan 2 a missão? É isso, daqui a pouco a gente fala a respeito do Bruno Henrique, inclusive, né, desfalcando a equipe do Flamengo aí nos próximos jogos. Isso a gente vai falar também da saída do Vidal, vai falar da proposta do Claudinho, mas vamos começar colocando na tela para você, fã de esportes, para você acompanhar com a gente um pouquinho aí dos números do Alan nesse Galo, né, que em muitos momentos ele foi muito elogiado no Galo. Chega aí, ó, ele foi titular pelo Galo em 8 jogos em 2023, 72,4 minutos por jogo e nenhum gol, mas esses são os números do Alan, que como ele mesmo disse ali, ficou fora um bom tempo por conta de contusão e tudo mais, mas chega para ser titular, André, qual o status do Alan nesse Flamengo? É difícil falar sobre o status, eu acho que ele deve ser titular, ou deve ser considerado titular. A questão é complexa porque na cabeça desse técnico que a gente acabou de ouvir ali num trecho da entrevista, no material do Pedro, a coisa do titular não é uma garantia de atuação em todas as partidas, pela maior parte do tempo, substituído ali ao final, não. Ele trabalha com essa titularidade em um número maior do que 11 jogadores, porque ele entende
que é preciso fazer esse tipo de movimento para que o time tenha a condição de competir nas diferentes frentes nas quais o Flamengo está. Mas é óbvio que ele tem futebol para ser considerado titular, para pleitear essa vaga. É assim, uma transação, eu digo no sentido de o tempo que ele demorou para sair do Atlético e encontrar um local onde ele gostasse de jogar, porque a ideia de sair do Atlético para mim estava clara pelas declarações e pela forma de é Palmeiras, é Flamengo, para onde vai? Ali ele não queria ficar. Também deve estar mexendo um pouco com a cabeça dele no sentido de se motivar para que essa fase de incertezas fique para trás e ele se encaminhe por um período melhor. Futebol para jogar como titular no Flamengo, evidentemente ele tem. Quem são os nomes que ele rivaliza nesse Flamengo e com que status, com que tamanho ele chega para justamente rivalizar com esses nomes ali do Flamengo? Chega grande, sim. Chega grande porque o técnico gosta muito dele, sempre bom lembrar. Foi o Sampaoli que indicou o Alan para o Atlético Mineiro. O Alan estava no Fluminense, pertencia ao Liverpool da Inglaterra, né? Emprestado ao Fluminense. O Sampaoli pediu, o Galo foi lá e contratou. Então ele chega com moral perante o técnico. E o jogador que vem ocupando o espaço que o Alan tem como ocupar no time do Flamengo, não vive o seu melhor momento no clube, que é o Thiago Maia, né? O Thiago Maia de 2022, o Thiago Maia do Dorival Júnior, era um Thiago Maia superior ao Thiago Maia de 2023. Então o Alan chega com todo esse predicado. A questão é que o Sampaoli não é um cara de repetição de esquema, de time. Ele está sempre mexendo, é a maneira que ele trabalha. Mas dentro daquilo que o Flamengo tem de opção, dentro da maneira que ele vem colocando o time do Flamengo para jogar, assim, eu vejo hoje um tripé de meio campo com Alan, Eric Pulgar e Gerson como o ideal para o Flamengo. E aí, à frente desses três jogadores para se escolher. O Arrascaeta, certamente, tendo condições. Aí você tem Gabriel ou Pedro, Everton Ribeiro ou Luiz Araújo ou Bruno Henrique, mas eu acho que esse é o caminho. Dá para montar com mais desses jogadores à frente? Dá. Mas o Flamengo, nas mãos do Sampaoli, rendeu melhor com o Gerson como terceiro homem do que com o Gerson como segundo homem, com mais meias à frente. Por isso que Alan, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, alguém pela direita e o centroavante, Gabriel ou Pedro, quem tiver melhor, para mim é o caminho mais natural dentro do melhor que a gente viu do Flamengo nas mãos do Jorge Sampaoli. É isso, o Alan tá chegando. Continuando falando a respeito do mercado da bola e mercado do Flamengo, o Flamengo fez a sua primeira proposta aí pro Claudinho, segundo o GE. Tá aí, ó. 15 milhões de euros proposto aí para o Zenit, cerca de 80 milhões de reais, e mais bônus relativos à conquista de títulos, número de partidas disputadas e tudo mais. Os russos, eles querem um pouquinho mais, porque eles gastaram exatamente, só para você entender, Fã de Esportes, 15 milhões de euros quando eles tiraram o Claudinho do futebol brasileiro do Bragantino, justamente para o Zenit. Só que no câmbio, naquela época, esses 15 milhões de euros valiam o que correspondia a 92 milhões de euros, ou seja, os 80 milhões de hoje ficariam bem abaixo. Agora, o Claudinho, independente do valor, que eu acho que aí o Zenit está pensando da questão do câmbio, talvez, não sei, ou acho que o Claudinho nesse momento vale um pouco mais do que quando tirou daqui. Qual que é o patamar dele para chegar nesse Flamengo? Muita gente fazendo relações com Everton Cebolinha, quando foi para a Europa e voltou. Qual que é a relação, você vê, de Claudinho e Flamengo, André? Bom, é jogador para elevar de nível o melhor elenco do Brasil, para ser visto, considerado por todo mundo, seu treinador, a família do treinador, os filhos dele, como titular praticamente indiscutível, sempre quando o Flamengo precisar dos seus melhores jogadores, das suas melhores figuras. Se vier, né? Se vier. Então, negociar com o Zenit, com os clubes russos de maneira geral, mas com esse nível de clube que é muito ativo no mercado, que contrata muito jogador brasileiro, tem planejamento econômico para vender e não sai dessa linha, porque faz parte da maneira como esses clubes sobrevivem, digamos assim. Eles operam economicamente fazendo esse tipo de negócio. Negociar com eles é muito difícil. Então, o Flamengo faz a primeira proposta. Pode ser o início de uma conversa que vai chegar a um bom termo para todo mundo e o Claudinho vai voltar ao futebol brasileiro para jogar no Flamengo, transformando-se num problema ainda maior para os concorrentes, para esse ano e para os próximos. Mas, de fato, não dá para imaginar como essa negociação vai chegar ao final. Não dá para a gente ter garantia que o Flamengo vai ser bem sucedido.
Tá aí, galerinha, todas as informações aí na ESPN Brasil a respeito das contratações do Flamengo. Se realmente Claudinho vier para o Flamengo, vai ser uma contratação de peso que vai vir para somar e somar muito. E o Renato falando lá sobre o Vidal, a saída do Vidal, dizendo que o Vidal tá roubando os torcedores do Flamengo, que dizem enganando, na verdade, né? Enganou direitinho, infelizmente. Não foi o que a torcida esperava dele, porém o futebol é dessa maneira, não são todas as contratações que dá certo, infelizmente. Boa sorte para ele nos próximos jogos lá no Atlético Paranaense, que nesse agora temos que ganhar o Atlético lá dentro para passar de fase. Galerinha, deixa nos comentários abaixo o que você achou desse vídeo aí, muito obrigado, você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo sempre, pra cima do Furacão na quarta-feira, hein, 2-0.